Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, como prometido no vídeo anterior, eu vou mostrar as melhorias na baia, onde acontecerão as incubações naturais. Não vou falar muito, neste vídeo vou mais mostrar o trabalho que foi feito, beleza? Mas vou dar algumas dicas importantes. Desde já eu quero mandar um abraço para o William Gonçalves de Cambuí, Minas Gerais. Um abraço também para Antônio Henrique Oliveira Lima, de Araucária, no Paraná. E abraço para Robson Viana de Lima e seu amigo Willy de Souza Leal, de Aracaju, em Sergipe. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. E tem mais abraços, hein? Abraço para Sandra Caetano, Samuel Araújo e Daniel Neres, de Capistrano, no Ceará. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo? Pois é, comecei arrumando a baia, colocando palhas de coqueiro nas laterais, né? Deixando o ambiente um pouco mais escuro. Estava muito claro e as galinhas gostam de ambientes mais discretos. Quando elas fazem os ninhos, se elas estão livres, por exemplo, elas fazem os ninhos no mato, em locais bem discretos, para não chamar a atenção de predadores. Elas se sentem seguras e sentem que a ninhada está segura. Quando as galinhas estão presas, elas não têm escolha, né? O ninho que você colocar ali, esteja discreto ou não, elas terão que pôr. Mas eu penso muito no bem-estar das aves. E se as galinhas estão bem, elas dificilmente abandonam os ninhos, pois isso costuma acontecer. As galinhas em um ambiente de estresse, mesmo chocas, elas podem abandonar o ninho. Portanto, se a galinha está num ambiente em que se sente bem, dificilmente haverá problemas com a incubação. Palhas colocadas, deu uma escurecida legal dentro da baia, mas qualquer coisa, né? Se não for suficiente, eu coloco mais palhas mais acima. Depois disso, hora de fazer os ninhos. Eu já não encontrava mais madeira aqui na granja para fazer os ninhos e tive que correr atrás, né? Encontrei uns restos velhos de guarda-roupa lá no quintal da casa de meu pai e então aproveitei para fazer os ninhos. Então, 3 ninhos com 30 centímetros de largura e comprimento, né, quadrados. Suficiente para galinhas pequenas, médias e grandes chocarem seus ovos. Depois disso, resolvi fazer uma plataformazinha para colocar os ninhos em cima. Tive que arrancar madeira. E novamente tive que apelar para o reaproveitamento. Um lastro de cama velha. Depois disso tive que fazer as divisórias, né? Os ninhos não podem ficar sem a divisória, pois as galinhas que estiverem chocando simultaneamente podem ficar se bicando, né? Fazendo briga aí e podendo quebrar os ovos.
Para as divisórias utilizei flecha de sisal e vara de encó. Tudo pronto. Depois de fixar as divisórias, é hora de ir para a última etapa, que é colocar a cama dos ninhos. As 3 galinhas estavam pondo neste único ninho, elas estão botando bem, né? Eu fiz aquele tratamento que eu chamo de ativar o modo produtividade das galinhas. Eu, além de dar o vermífugo, também coloquei vitaminas aí na água, né, e suplementos de vitamina na ração. Então as galinhas estão botando bem. Acredito que é por causa do tratamento. Se bem que os ovos são bem pequenininhos, né? A gente só pega para consumir mesmo, não vende. Então, depois de adicionar a palha aí, a cama dos ninhos, colocar os ovinhos delas aí, deixar as galinhas inaugurar os ninhos. Gastei apenas R$12 para fazer esses ninhos. Eu comprei parafusos e pregos, somente isso. Se eu fosse comprar madeira, eu tava no salvo. Uma tábua de pinho aqui tá custando uns R$45, facada. E aí esperar uma delas chocar, ou todas de uma vez, para fazer novas incubações. Algumas pessoas já me perguntaram como faz para a galinha entrar no choco, e eu sempre respondo que isso não tem como, né? É uma coisa natural. A galinha ela vai produzir o que ela tem de produzir, que normalmente é 10, 12 ovos, galinha caipira comum, essas galinhazinhas pé duro. E após produzir esses ovos, elas entram no choco. Mas é interessante você deixar alguns ovos no ninho, né? Para que ela entre no choco. Se você fica tirando os ovos do ninho, não deixa nenhum ovo lá, Zim Days chamado, vai desestimular a galinha a chocar. Então ela pode dar apenas uma pausa, né? E não entra no choco, aí volta com a postura novamente. Claro, isso não é uma regra, né? Porque tem galinha que é encasquetada mesmo no ninho, mesmo que não tenha nenhum ovo, ela vai chocar. Então está pronta a baia para incubação natural. Essas galinhas já estão presas aqui há quase 15 dias. Eu nunca soltei elas porque elas podem ainda fugir, né? Estavam sendo criadas aí em estado semi-selvagem e são bem brabas. Mas o plano aqui é deixar o local somente para a produção dos ovos, elas se alimentarem e dormir. E o resto do dia ficar solto nesse piquetezinho que tem aqui à frente da baia. Piquete não, um pequeno espaço, né? Lembrando que, como este é um espaço para incubação natural, o ambiente está mais sujeito à infestação de piolhos, né, de ácaros, de ectoparasitas. Pois é comum eles aparecerem quando tem galinha chocando, né? A galinha fica muito tempo parada no mesmo lugar, eles aproveitam isso. Por isso é importante manter a limpeza do ambiente, colocar esses venenos para piolho, pulfo, né? Podem colocar algumas folhas também que servem para espantá-los, como o capim-santo, melão de São Caetano, até as folhas do ninho também, eu ouvi dizer que é bom. Então, tomando todos os cuidados, nenhum problema irá acontecer. Ah, só chamando a atenção para uma coisa aqui, com essas divisórias, né, quando a primeira galinha entrar no choco, dá para eu isolar o ninho dela, até as outras galinhas entrarem no choco também, pois quando tem uma só chocando, pode ser que as demais queiram botar os ovos no mesmo lugar dela, né? E aí dá problema. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!